sou o Elket Bungué, sou ator, entre muitas outras coisas, e estou aqui a vos convidar a ouvirem a minha conversa com o Daniel Louro sobre a minha participação no filme Crimes of the Future, do Cronenberg, onde interpreto o personagem Cope. Escutem. Passaram-se 8 anos desde que a mente retorcida de David Cronenberg assinou a sua última longa-metragem e 22 anos desde que nos presenteou com a sua última visão de horror corporal, que de resto é assinatura desde que começou a meter-nos medo das nossas próprias entranhas nos longínquos anos 70 e 80. E para matar saudades, eis que somos servidos este ano com Crimes of the Future, um pequeno filme festivaleiro que nos leva às suas origens e que deixou os fãs do género a salivar só de ler a sinopse. Será um regresso à sua grande forma? Temos aqui argumentos a favor e contra, pois o residente Paulo Fajardo largou a bomba no Letterboxd, chamando de experiência atroz, contradizendo o bem regressado Tiago Laranjo, que lhe deu 4 estrelas em 5. Poça! Let them fight! Poça! 4 estrelas em 5. Entre rounds, convido-vos a ouvir o luso-guineense Elket Bungué, ator convidado, escolhido por Cronenberg para um pequeno mas decisivo papel no filme, e que vamos conhecer e conversar entretanto. E agora aqui, olá Tiago, Laranjo, e olá Paulo. É tão bom vê-los Olá! outra vez. Mas que bom. Não estavam à espera de uma coisa tão calorosa e... É verdade, é verdade. Vinda do coração. E se bem que eu estimo opiniões diferentes, epá, fico de veras, para a falta de um melhor termo, embasbacado com as tuas 4 estrelas em relação a este filme do Cronenberg. Ora, e eu fico perplexo com a tua... Estrela e meia. Estrela e meia. Meu Deus. Estrela e meia que vai passar a ser 2 estrelas. Que revi hoje o filme. De onde é que veio essa meia estrela, só por curiosidade? Eu sei de onde é que vem. De onde? Não sei. Eu fiz um upgrade. Essa já tinha dado uma estrela inteira no seu primeiro Eu fiz um upgrade à qualidade da imagem em que visionei desta vez. Temos que aqui dizer que o Paulo apressou-se a sacar uma versão daquelas manhosas. É verdade, é verdade. Só para poder dizer aos outros, eu já vi, não. Mas eu estava de cama, isolado, a penitenciar a minha Covid-19 e já tinha visto tudo o que havia para ver. Sim. Claro, não havia mais nada para ver. Não, tudo o que havia para ver do meu interesse. Até que cai ali um Crimes of the Future e eu, deixa-me cá ver o que é que se passa ali aqui. Onde, Paulo? Diz-me lá. No sítio onde eu estava à procura. Sim. E então, que conveniente. Bora lá ver isto. Epá, e foi a primeira vez que eu vi um filme manhoso. Não por o filme ser manhoso, se bem que o é. Era um screener, não é? Era um screener ainda mais manhoso. Mas eu pensava que isso já nem se fazia. Ainda há malta que se. É verdade, ainda se dá esse trabalho. Eu aposto nas salas de cinema. Que foi o próprio Cronenberg. Sim, já que ninguém foi ver isto ao cinema, olha que se lixe. Eu acho que o Cronenberg nem sabe operar uma câmara de filmar, quanto mais. Ei, que caralho, onde isto já vai? Tu disseste isto ao ator que, bem, o meu colega, mas eu disse que ia haver opiniões divergentes neste episódio. Eu estava no incêndio e não pude gravar com o Elket, com grande pena minha. Podias estar no incêndio como o outro e dizias que tinhas que abandonar às 5 porque tinhas uma consulta. Exato. Às 5 da manhã. Ou podia estar no incêndio a gravar com... Podia estar no incêndio nu. Sim, também. Porque as roupas tinham ardido. As fagulhas deve doer tanto. É verdade. Pronto, ok. Tenho essa imagem agora muito presente. Deixa-me só... ok. Quando eu decido fritar rissóis só de avental e todo nu. Por falar. Daniel, isso é uma imagem que vai impregnar a minha córnea durante bastante tempo. E depois do nada percebes que já estás a fritar
um croquete, mas depois não é o croquete, enfim. Não, é que um gajo, imagina, eu todo avental, todo nu. Um gajo tem que se virar para fazer não quero imaginar, coisa, não quero imaginar isso. Já estamos a falar em mutilações corporais, não é? Estamos a falar de horror corporal. E por acaso, achei engraçado, tu referires na tua intro, Daniel, quando referes que 22 anos depois o Cronenberg volta a mostrar um pouco de body horror, eu pensei, mas ele meteu uma selfie dele todo nu em algum lado? Eu contei a partir do Existence, que eu acho que ele nunca mais fez nada do género. Sim. E contaste muito bem. E então, sem precisar data exata, Crimes do Futuro leva-nos a um futuro não muito distante, onde a humanidade vive um período de transição evolutiva, onde a dor é o privilégio de apenas alguns e novos órgãos crescem esporadicamente como cancros e colocam em causa a definição do que é ser humano. Acompanhamos então dois artistas performativos, o Soul e a Caprice, que dão espetáculos ao vivo onde removem os novos órgãos que Soul incorpora. Mas Soul esconde outros segredos. Dotrice é o líder de um movimento underground que pretende a aceitação social dos novos humanos e é também o pai de uma criança que seria o próximo passo evolutivo da humanidade. Temos também um departamento marginal de registros de novos órgãos, que tem um aspecto assim de espelunca, muito pouco credível. E tudo isto está muito mal embrulhado no último body horror do David Cronenberg. Esta é a minha opinião. Tu fizeste de facto aí um sumário de uma série de vetores, não é, que este filme cruza, e eu acho que essa é de facto uma das mais-valias que o filme tem, é o facto de nos apresentar aqui bastantes ideias, muitas delas extremamente sugestivas. E eu acho que é a maior lacuna também do filme, simultaneamente, porque não persegue nenhuma delas em concreto. Mais ou menos, eu acho que tem duas, deixem-me dizer aqui, tem duas ideias que eu acho que são as mais desenvolvidas. A primeira é esta ideia de que os corpos humanos se estão a adaptar a uma nova realidade, não é? Estamos a começar a sintetizar-nos com elementos artificiais que existem na Terra, e a outra ideia é de que as pessoas deixam de sentir dor, portanto nós ficamos dessensibilizados e que por causa disso temos que ir buscar, ou pelo menos existem algumas pessoas nesta realidade que têm que ir buscar outras formas de conseguir sentir alguma coisa, não é? Portanto é que de repente descobrem que mutilando, abrindo os corpos e mexendo nas entranhas, descobrem sensações novas, quase sexuais. Eu acho que são todas ideias provocantes. Esta última, por exemplo, já existe no mundo real, não é? O facto de haver pessoas que gostam de umas boas palmadinhas no rabo durante o ato sexual, ou o BDSM e o bondage, as pessoas que gostam de sentir dor e prazer, são duas ideias que, apesar de opostas, podem se cruzar e existem. Não só isso, e até a própria, quando pensas em tatuagens e aqueles alargadores e toda a mudança do corpo que tu vês hoje em dia como expressão, como arte, também está muito presente aqui, e também se fores para um campo mais literal, que o próprio Cronenberg disse que se relacionava, que é o facto de cada artista se abrir, se expor, literalmente, neste caso literalmente, quando faz a sua arte. E o Cronenberg é dos poucos realizadores que eu conheço que eu, não pessoalmente, mas eu já estive com ele pessoalmente. Eu também já lhe fiz uma pergunta assim muito assim, qual é que é a tua história? Foi no Motel X já há 3 ou 4 anos. No Motel X? Ou foi no... não foi no Lefest. É capaz, sim, tens razão. E eu já estive a concurso diretamente contra ele num festival. Boa! Mas nunca mais tu ouviu falar de mim, pois não? Portanto... Pois, é isso. Com que filme é que estavas a concurso já agora? E qual era o dele? Não me lembro. O meu não me lembro, vê lá tu. Não me lembro já, sério. O Cronenberg se calhar lembra-se. O dele és tão presunçoso que o dele era não me lembro, não, juro que não. É verdade. O dele era o Camera, que é um único take de uma câmara que se aproxima. Olha, é aquele gajo. É uma curta, tem 2 minutos. Por acaso eu não sei se ele ganhou. E também já não sei em que festival é que foi, muito honestamente. Que já 2000, foi. Já foi há 20 tempo. Já foi há 20, portanto, olha, provavelmente deve ter sido o outono a minha primeira curta.
E então, versus câmara. exatamente. E então é o ator, aquele ator do Soldado Ryan em velho, e é o monólogo dele a olhar para a câmara e está brutal. É um único plano. Esse do Cronenberg tu gostas, é um plano fixo. Não é um plano fixo, é um travelling em aproximação, e é apenas um monólogo. E está incrível pelo Está melhor que o Crimes contexto. of the Future. Essa curta toda está melhor que o Crimes of the Future. Bem, então eu estava a dizer que o Cronenberg é dos poucos realizadores que tem um controlo sobre a sua arte incrível, do género em que eu não imagino um filme, e ainda não vi todos os filmes dele, mas se até em grandes mestres do terror tu às vezes percebes, ok, olha, este aqui foi um para eles e aquele a seguir foi para os estúdios, não é? Sim. Eu no Cronenberg não consigo perceber, há ali um cunho pessoal, mesmo em adaptações tão grande, e tens ali uma pessoa que claramente sabe o que está a fazer e tem coisas para dizer e sabe escrevê-las. Não sei, eu vivo para ver cinema de pessoas como o Cronenberg. Crimes of the Future, tu tens aqui material para 2 ou 3 filmes. Mas eu acho que resulta bastante bem. Eu gosto da abundância que está aqui. Ele claramente está-se a divertir bastante com esta temática e a brincar na gosma toda. Os filmes mais recentes dele, e este filme é quase uma mistura de um Cronenberg antigo e viscoso para um Cronenberg independente, não é? Depois do Eastern Promises, que tem menos recursos para fazer o que pretende, e portanto visualmente as coisas não são tão complexas como experiências passadas, e acho que este filme mistura um bocadinho as duas coisas, não é? Ele tem quase isso, não é? Chega ali a final dos 2000 e torna-se um daqueles auteurs mais preocupado em contar histórias de personagens do que outra coisa. Depois do Eastern Promises, Paulo Branco, não é? Já tens ali já não está bem, o homem também Cosmópolis, que é aquele filme que toda a gente gosta de cascar, não é? Ui, eu sou um deles também. Pelo meu discurso até agora, se calhar vão pensar, o Paulo detesta o Cronenberg. Bem pelo contrário. Eu admiro imenso a carreira do Cronenberg, não dos anos 70, porque é uma fase muito experimentalista dele. Sério? Mas, não gosto daqueles 2 primeiros filmes a sério. Não estou a falar do primeiro Crimes of the Future, nem do... Não. Sim, porque deixa-me só lembrar a quem nos ouve que este não é o primeiro filme Crimes of the Future do Cronenberg. Ele tem um de 70, mas não tem nada a ver, não é? Eu nunca vi isto. Tem pouco a ver. Eu gosto muito da carreira do Cronenberg, em que ele encontrou a sua identidade como autor ali no início dos anos 80. Em que ele explora ali depois de pulso firme, depois também pelos anos 90. Há ali um período de transição nos anos 2000, em que ele agora, para mim está numa fase em que é um artista e que o seu nome vale mais já do que a obra em si. E acho que aquela fase inicial da carreira dele, que eu já percebi que o Tiago também gosta muito, para mim é uma fase muito experimentalista dele, em que ele está ali a experimentar muita coisa. Certo, mas ele está sempre a experimentar muita coisa em todos os filmes que faz. Eu acho que foi ele próprio que disse isto. Ele é como um miúdo, ainda a fazer castelos de areia. Ele ainda tem um entusiasmo gigante pelo que faz e um grande orgulho quando vê uma obra completa. O Shivers e o Rabid. Se tu queres perceber e se queres ter uma ideia do que é David Cronenberg, esses dois acho que são fulcrais e essenciais, e para mim, se só visses 2 filmes do Cronenberg, eu se calhar apontava-te para aqueles 2. Esses 2 filmes são os filmes de transição dele, da fase experimentalista, para aquilo que ele se viria a tornar no The Brood ou no Scanners. E isso é um momento de transição dele, e eu tenho algumas questões com esses 2 filmes que estás a referir. Os Cronenbergismos ainda não estavam totalmente definidos. Podemos concordar que o ponto alto da carreira dele começou no Scanners e foi até à Mosca. São ali que passa pelo Videodrome. Eu acho que o Scanner... Podes meter aí o Dead Ringers também, não é? Ou o Naked Lunch. Isso já é finais dos anos 80. Mas eu concordo com o Daniel que o Scanners... Eu acho que os filmes dele, ele encontrou ali o momento perfeito nesta altura, porque ele usava efeitos práticos a pontapé. O tempo áureo dos efeitos práticos eram os anos 80, e eu acho que o público estava sedento destas ideias retorcidas e nojentas, e então ter um Cronenberg ali à mão para juntar ideias provocadoras com um terror gráfico, é ouro sobre azul, não é? Mas tu dizes tudo aí, porque estes filmes não seriam tão bem lembrados se não
tivessem ideias válidas atrás desta violência, não é? Não, Isso viscosidade. Isso não está em questão. Toda a gente se lembra do Scanners por causa da cabeça que explode, não é? Sim, mas não é só isso. Um grande cartão de apresentação, mas depois deve ser um grande filme. É um money shot, sim, mas todo o conceito que está por trás do Scanners é incrível. Mas pronto, já que estávamos aqui a falar do filme dos anos 70, do filme do Crimes of the Future que o Cronenberg realizou em 1970, eu comprei um Blu-ray que tinha a compilação dos primeiros trabalhos do Cronenberg, e este filme era a capa do Blu-ray. É um filme curto, tem pouco mais de 1 hora e tem poucas semelhanças com este mais recente Crimes of the Future. É basicamente uma história sobre um produto cosmético que mata a maioria das mulheres. E aqui é a única coisa que eu encontro que há algum paralelismo com este filme mais recente, é eles usam crianças para cultivar órgãos. E dá a sensação de ser um filme de faculdade de baixo orçamento e com muitos diálogos de exposição. Okay. Mas este filme também tem muitos diálogos de exposição. Muitos. Era aí, uma das críticas que eu faço ao Crimes of the Future de 2022, ou seja, o filme que nos traz cá, é precisamente essa. Que ficas a imaginar como é que será aquele mundo onde eles estão, porque o filme é muito claustrofóbico, e claustrofóbico num mau sentido, porque aquilo parece que se passa tudo ali dentro de 2 ou 3 armazéns. Verdade. Saem pouco. Acho que a fotografia e o set design é muito convencional e banal. Tu não tens uma cidade, o único plano aberto, o plano mais alargado que existe no filme todo é o plano com que o filme abre na praia. Em que vês lá o barco afundar, não é? É o plano mais alargado que tu tens do filme todo. E depois, de dia, não é? Agora, admito que o filme tem ideias visuais muito interessantes, seja aquela performance do gajo com orelhas no corpo todo, seja aquela maquinaria toda onde o Viggo Mortensen, o personagem do Viggo Mortensen, está deitado, e aqueles elementos, aquelas cenas de lá está o terror, isso é o Cronenberg. O sanguinho das operações e dos tumores e das próteses e essas coisas. Mas isso não faz o filme todo, não é? E são deliciosas de se ver. Vou-me contradizer aqui, mas eu acho que essa pobreza enriquece o filme, e não acho que seja claustrofóbico no mau sentido, acho que é no bom sentido. Acho que puxa as personagens mais próximas umas das outras, até que não dá mais, até que elas... Não, sabes o que é que faz com que aconteça quando é assim? Faz com que falem mais uns com os outros. E lá está, mas eu não me importo de ouvir quando tens um David Cronenberg a escrever, mesmo que sejam diálogos mais maçudos, eu não me importo, porque se tens Mehmet Speak, tens Sorkin eu não Speak, eu não achei o filme aborrecido. Não, o filme está sempre... Olha, este filme está sempre a servir qualquer coisa. Está sempre a servir qualquer coisa. É uma roda viva de pratos. Pronto, eu não estive no mesmo restaurante que vocês. Não, porque tu foste à casa de banho a pensar que era a sala, que era o salão. Este filme teve 35 milhões de dólares de orçamento e eu não o vejo no ecrã. Mas não penses nos dólares, não penses assim. É rodado em espaços fechados. Para começar, tens um elenco sólido. Tens o Viggo Mortensen, tens a Kristen Stewart, bem. E tens a que de certeza que não receberam o salário habitual para entrar neste filme. Sim, é possível, mas tens 3 bons atores aqui a segurar, sem desfazer o nosso convidado, claro. Certo. Mas acho que eles acabam sempre por elevar o filme, e são performances bizarras, são performances pouco convencionais. A personagem da Kristen Stewart, por exemplo, é uma gaja assim super nervosa. É uma tragédia. Ela rouba o filme a toda a gente. Rouba! Ela é fantástica, ela está fantástica no filme. Ela é o filme. Toda a esquisitez do filme. Ou seja, para já tens de admirar, um filme que começa com o miúdo a comer um caixote do lixo de plástico. Eu acho que o filme começa muito bem. Com uma cena poderosíssima. Uma mãe que asfixia o filho até à morte, porque aos seus olhos ele é uma aberração da natureza, mas ao mesmo tempo ele representa o próximo passo na evolução humana. O filme lança aqui uma questão pertinente e atual, em que nós estamos a alterar o mundo à nossa volta e, por sua vez, o mundo também nos vai alterar. Os oceanos estão cheios de plástico, os peixes comem plástico e nós comemos os peixes. Não é? Faz-nos lembrar aqueles artigos científicos de alguns micro-organismos que se estão a adaptar. Eu senti-me em casa nesses primeiros 5 minutos. Ok, eu estou a ver um filme do Cronenberg,
Pá, 5 minutos depois do filme começar, o filme começa a enverdar por um limbo filosófico sobre a natureza humana, um subplot de investigação criminal que se torna completamente pastelento e arrasta-nos por uma tortuosa viagem que dura quase 2 horas sem respostas à vista. Percebes? Mas Isso não é verdade. ter Isso não é resposta. verdade. E são tudo ideias que parecem ficção científica, mas todas elas muito próximas da nossa Certo, realidade, não é? Coisas que eu gostei neste filme. Gostei da cena inicial do miúdo que come plástico, não é? Sim, já Gostei. disseste. A cena do gajo cheio de orelhas a dançar, acho que está muito fixe. Sim, pronto, uma ideia assim, sim. E a nude scene da Lea Seydoux. Pronto. Para mim este filme resumiu-se a isto. Obviamente que ele lança ali umas ideias, pá, que são fascinantes, mas eu acho que ele não as concretiza. Este é o meu problema com o filme. Ele não concretiza aquelas ideias pertinentes que ele lança no início do filme. Epá, não concretiza essa ideia do plástico, sem ser spoiler, essa ideia do plástico tem uma concretização num personagem deste filme, caramba. Tem, mas eu acho que o Viggo Mortensen e a Lea Seydoux, tentam ser a espinha dorsal desta história, que eu acho que para mim é desconexa. Pá, não é fácil aqui encontrar um fio narrativo nesta história. As personagens do Scott Speedman e da Kristen Stewart são risíveis. Ele, sem que tenha qualquer fala, aparece umas 5 vezes a comer aquelas barras de chocolate roxas, em que só falta ele esfregá-los na câmara para que o público entenda que aquilo terá uma relação no plot. Vocês não hão de ver, ele come de maneira estranha, sempre a evidenciar que está a comer uma porcaria de um chocolate. Ok, já entendemos. Claro, então aquilo não eu deve à saber segunda bem. vez já entendi, caralho. Ela tem uma interpretação apagada e quase caricatural. Pá, de uma funcionária não pública. Completamente. Ela está mais acesa do que o E os diálogos são atrozes. Aqueles diálogos são uma coisa medonha. Mas tem de ter aquela conotação, tem de ter aquele ritmo, tem de ter aquele je ne sais quoi da Kristen Stewart. Sim, se funcionou para ti, tudo bem. Se funcionou para ti, tudo bem. Comigo não funcionou em nada, não. A cena da cama e das cadeiras digestivas desconchavadas, para mim, eu saio logo daquele mundo. Quando vejo aquela cadeira e o gajo a tentar comer e a cadeira a andar ali a mexer. É ridículo. Então espera lá, deixa-me perguntar-te. Então o Existence para ti também é ridículo? Não. Atenção, eu acho que este filme tem um registro muito semelhante ao Existence, mas sem a mesma profundidade narrativa ou de personagens ou de gadgets funcionais. Eu acho que este filme é um cruzamento entre o Existence e o Crash. Concordo contigo. Faz-me lembrar o Crash numa série de ideias. Concordo contigo. Eu acho que o Crash funcionou muito bem numa determinada fórmula e acho que o Existence também funciona muito bem noutra determinada fórmula. Sim. Este aqui eu concordo contigo que há aqui uma junção e há aqui vários elementos que nos remetem para ambos os mundos, só que acho que aqui não funcionou. Eu gostei do Existence, não gostei logo no primeiro visionamento. Para mim melhorou com visionamentos sucessivos. Que então eu comecei a ver eu já sei qual é a solução para o Crimes of the Future. Sim. Não. Não. É mais 3 ou 4 vezes. Não está nesse patamar. Infelizmente, para mim não está. O comando cirúrgico da Caprice, que parece um mini acordeon, para mim é um rip-off do GamePod, do Existence, em que tu tocas e aquilo é sensível ao toque, não é? Mas se alguém tem permissão para roubar David Cronenberg, será o próprio David Cronenberg. Então, e não há ideias novas, Aqueles diálogos, a cirurgia é o novo sexo, e peço desculpa, não sou muito bom no velho sexo. Isso é tão... É tão gratuito. Consigo relacionar, mas... É tão gratuito. E depois tens aquela cena que eu acho que é outro rip-off, e eu acho que é mais rip-off do que o Existence foi do Vestir Nu, em que o Vestir Nu, tu tens a máquina de escrever, que é tipo um besouro, não é? E que tem um cu, o buraco de um cu, que precisa daquele pó amarelo, e ele esfrega aquele pó amarelo à volta do buraco do cu do esfíncter do caravana, não é? Certo, não é? certo. E então, isso parece o nome de um Pokémon. Eu não sei se vocês se lembram, mas no Existence ela lambe a ponta do cabo para encaixar faz ali uma lambidelazinha no buraco da espinha dorsal do outro, não é? Do Jude Law. E tu aqui tens a cena que é aquele zipper no baixo ventre do Viggo Mortensen, em que ela vai lamber as entranhas. E soa-me a copycat, já são demasiados copycats, percebes? Demasiadas semelhanças. Em que, quando revisitas
epá, a mesma fórmula tanta vez vai ficando um bocadinho mais pálida cada vez que a revisitas. Epá, e foi isso, eu encontrei esses elementos todos do Cronenberg, só que achei, epá, que já não havia nada de novo aqui. Muito honestamente. De acordo com o próprio, ele não está a pensar em coisas passadas. Ele está a pensar no que está a fazer do momento. Ok, ele escreveu isto, olha, por volta do Existence, salvo erro, não é? Eu acho que a primeira versão do argumento dele do Crimes of the Future é de 98, 99. Se calhar, por baterem ali o ombro um no outro, isso é inevitável, mas eu acho que não tenha sido propositado. Eu acho que isto também é um filme Covid. Que agora estão a sair muitos filmes que estão muito contidos. Até grandes realizadores estão a estrear certo, pequenos. ok. Estava a ver onde é que estavas aí com isso e depois percebi que era em termos de... É por isso de filmes pequenos, por causa produção. das restrições todas que eles passaram nos últimos 2 anos. Certo, ele se calhar deve ter... não é? Então o que é que tens aí na gaveta? Porque, olha, tenho aqui este que... Tem isto está para fazer em 30 dias, não é? Certo. O gajo vai filmar isto para a Grécia, ainda fica mais barato. Que nem se chamava Crimes of the Future, acho que a primeira versão era Painkillers. É isso. Outro aspecto deste filme que eu acho que está muito bom e que ninguém se lembrou ainda é a banda sonora. Acho que a banda sonora é do Howard Shore. Sim. O Howard Shore é um colaborador de longa data. É uma banda sonora boa demais para o filme que é, na verdade. Tem um excelente acompanhamento melódico. Sério? Eu só vejo... Tudo a cascar no filme. Eu só me lembro do Howard Shore neste filme quando entra a ficha técnica, muito honestamente. É na intro e na ficha técnica. Quem conhece o trabalho do Howard Shore sabe que ele tem um estilo de composição ligeiramente diferente nos filmes do Cronenberg, com quem ele já colabora há muitos anos, e que quando faz filmes para outros realizadores. Ele é mais melódico com outros realizadores e não é tão melódico, ele é mais ambiental. Bem, ora, sim. deixa cá ver a banda sonora dele para o Twilight. Twilight? Ele fez o Twilight da Kristen Stewart. Sim, o Carter Burwell sei que fez para o primeiro filme. Olha, mas eu por acaso também confundo muitas vezes, porque eles têm sonoridades muito semelhantes, é o Carter Burwell com o Howard Shore, por acaso. Fez aqui para um deles. Curioso, não sabia. Sim. Mas pronto, resumindo, eu convido-vos a passar os ouvidos na banda sonora do filme que está nos claro, Spotify, passo mais do que os ouvidos, se quiseres. Eu provavelmente revisitarei mais a banda sonora do que o filme. Eu conseguia perceber que tu não tivesse gostado deste filme se tu fosses um gajo que não curtisse nenhum filme do Cronenberg ou que não houvesse muitos que gostasse. Eu gosto, mas um gajo que que gosta muito do Cronenberg, que já viu os altos e baixos do Cronenberg, achar este porventura o pior filme dele, não sei se é o que tu achas não é o pior filme dele, mas está lá perto, sim. Epá, não para mim, apanha-me de surpresa, porque o filme pode não ser excelente, pode ter aqui uma série de constrangimentos de orçamento, essencialmente. Epá, mas é um filme que se vê muito bem. 35 milhões, não, para um filme de autor deste nível, não me parece que fosse um problema de orçamento. 35 milhões em 2022 é um orçamento medianozito, Paulo, não é? Temos que pensar Sim, nisso. eu sei. Acho que muitos atores fazem lobby para entrar num filme de autor, porque isto é bom para o currículo deles. Claro. Mas acho que é um filme que nos serve aqui muitas coisas boas, para além do que me fazem ignorar os pequenos problemas que o filme pode ter. Eu gostei, pronto. Eu acho que este filme perfurou. O filme é tão rico que a broca do filme perfurou o Paulo tão fundo que saiu pelo outro lado. Olha, eu dispenso essas metáforas ou simbologias cronenbergianas. Não devias dispensar, porque tu gostas do senhor. Bem, então e agora eu tenho uma pergunta para vos fazer. Agora, falando aqui em coisas do corpo, qual é a vossa maior modificação que fizeram, seja uma cirurgia ou corpo? ou algo mais? Ao corpo, sim. O que é que... Retiraram-me parte de um urtera e deixou-me aqui uma bela de uma cicatriz com mais de 30 centímetros. E ainda, o que é que essa cicatriz incomoda? Tem algo que tu... Não me incomoda. Ou é algo de shit quando lá passas o dedo? Faz-me confusão é que eu perdi a sensibilidade porque deve-me ter cortado ali. Então começamos aqui a ir em contra o filme, não é? É? Eu nem sequer tinha pensado nisso até agora. Mas olha, mais uma estrela. Não é por aí que vai ganhar mais uma estrela nem nada disso. Pois, em termos de horror corporal eu não tenho nada fixe para contar. Já me arrancaram 6 dentes ao todo. Então isso, não tenho nada fixe para contar, já me arrancaram 6 dentes. Não foram os 4 dentes do siso e 2 dentes normais, que eu não tenho. E já foi há uns anos e pronto. Bem, mas como é que notou-se a diferença? Notou-se a diferença quando foram os dentes do siso?
Perceberam? Não sei se perceberam. Eu tinha, agora, ninguém me perguntou, mas eu vou. Pois faltas tu, o que é que tu fizeste? Eu E agora tinha- falta-me um baço. Não, eu tive de aumentar uma parte, um órgão do corpo. Não, estou a brincar. Não sei porquê, mas acho que isso é verdade. Não. Se isso foi a primeira coisa que te vem à cabeça, é porque isso deve ser Compraste verdade. aquele expansor genital do Austin Powers. Ou pelo menos tentaste. Olha, coisa bonita de se dizer a um convidado. Bem, eu acho que você teve de aumentar o pênis, mas isto é só cá para mim, não é? Você tem cara de quem teve que aumentar o Sim, pênis. você tem mesmo Tem um cara carrão, daquele- tem um carro, tem um descapotável. Só pode significar uma coisa. Não, eu tinha um sinal de nascença, não é? Não foi posto depois. Era em forma de raio na testa. Não, É era isso? só um sinal que não, por vaidade, tirei há uns anos. Sim. E não me arrependo da decisão, mas eu lembro-me precisamente da experiência de ter aqui o doutor a dizer isto é rápido e vir aqui com uma tesourazinha, não é? Com anestesia, não é? Não sou nenhum. Agora é laser, pá. Agora já não pois, precisas ter medo. E dele vir aqui eu sentir que alguém me estava aqui a tirar uma parte de mim e a deixá-la na mesa. Não tenho como recordação, não é? Olha, mas ficaste muito mais bonito, Tiago. Parabéns. Muito obrigado. Eu sabia. Vocês lembram-se nos Muppets que há aquele gajo que é muito parecido com o Cocas, mas que tem tipo um sinal. Um sinal, Tem um sim, sinal, sim. E depois já ninguém o Ai, conhece. ai, ai. É tipo Sim. isso. Mas isso é no Muppets Most Wanted? Most Wanted, Most Sim, Ok, e ele depois tira o sinal e mete, e quando ele mete o sinal. É ele! Exatamente. Bem, estavas a falar de Austin Powers, há aquela cena no Goldfinger com o Fred Savage em que ele... O Molly. I'm Detective Cope. I'm with New Vice. And you are? We're bet. Timlin. O nosso próximo convidado chama-se Welket Bungué, é um estreante no nosso podcast e é ator, argumentista e realizador. Deu nas vistas numa série de festivais nacionais e internacionais, com várias curtas, com uma forte componente social, e ganhou inclusive o prémio de melhor ator em Estocolmo com o filme Berlim Alexanderplatz. Foi graças a ele que caiu no radar de David Cronenberg, conseguindo aqui em Crimes of the Future o papel de Cope, um detetive que parece saber mais do que aquilo que mostra. Esta é também a primeira vez que o ator fala publicamente na sua participação do filme. Exclusivo. 20 minutos à conversa com o Welket e a seguir já voltamos a estes dois comparsas para dizerem, vamos ver se têm isso preparado. Eu pedi-vos para escolherem os vossos 3 filmes de Cronenberg preferidos. Surprise, surprise! I have a lump on my abdomen. You see it? Picasso? Duchamp? Welket, primeiro posso tratar por tu. Pode sim. Boa. Que eu estive a ver, tu és mais novo que eu, és de 88, posso tratar por tu por causa disso. Welket, antes de tudo, já foste ao médico ver que caroço é esse? Epá, por acaso não me lembrei, mas pelo menos não estou tão assustado quanto deveria ter ficado. É que de início o caroço não era para ser aqui no abdômen, imagina tu, era para ser aqui no pescoço. No pescoço, mas aquilo era enorme. Um tipo andar com aquilo de um lado para o outro e não estar minimamente preocupado é estranho. Ouve lá, eu fiquei, quando lá cheguei, me disseram essa, não, vamos experimentar aqui e ali, sim, aqui, não é? Pois de início nós tínhamos pensado colocar aqui assim, perto da zona do pescoço, que era para ser ainda um pouco mais estranho, mas acho que eles acharam que era too much. Nem me lembrei de ir ver do caroço, mas já está normal. Está normal. Já voltou assim. Olha, hoje daqui a nada já vamos falar no filme, mas eu queria que me desses aqui um contexto um bocadinho do teu percurso, porque tu és guineense, mas vieste muito cedo para Portugal e já passaste pelo Brasil e agora resides em Berlim, que é de onde estás a falar connosco, na Alemanha. Portanto, tu és um cidadão no mundo, na verdade é isso. Ando a circular já há algum tempo, né? Desde quando fui para Portugal, em 91, na verdade. Mas comecei a fazer teatro, vê lá tu, em Beja, né? Em 2005, porque vivi lá no internato, foi lá que eu comecei a fazer teatro. E realmente esta coisa de andar a migração, né, permanente, de alguma maneira, favorece bastante o meu trabalho e tem enriquecido bastante o meu repertório de atuação, né? Mas devo dizer já que tenho saudades de voltar a Portugal, sobretudo para trabalhar, para fazer projetos, né? Assim, de uma envergadura bastante
mais exigente do ponto de vista da minha atuação. E pronto, espero que isso aconteça para breve, né? Enquanto isso, estou aqui a aprender alemão, amigo, outra vez. Não é uma língua fácil. Não é uma língua fácil. Ponho-me aí a ler livros do Tintim e a ver filmes animados em alemão, estás a ver? Alguma vez viste aquela série que se tornou ultra conhecida, o Dark? Aquela série alemã que está na Netflix? Não? Hoje, só vi no início, eu vi os primeiros episódios e depois não consegui acompanhar, porque eu não sou grande aficionado de séries. Acho que exigem muito tempo. Consomem muito tempo, é verdade. Consomem-nos bastante tempo, exigem muita atenção, então por isso é que eu fico pelo cinema. E já é muita fruta, hein? Especialmente porque olhando aqui para a tua cinebiografia, tu tens já um trabalho muito sólido, não é? Como argumentista, como realizador e como ator. És um multifacetado, um homem renascentista quase. Afro-renascentista, é verdade. Sim. Ao longo dos anos, com as viagens, né? E com esta sede de conhecimento e também vontade de expressão, né? Encontrei no cinema esse lugar de, como que eu vou dizer, de liberdade, de dar vazamento, de escoar, né? E portanto a minha filmografia consiste sobretudo em filmes de documentário experimental, né? Isto é, digamos, imagens captadas randomly, né? Aleatoriamente, nos diversos lugares por onde circulo, e depois são ficcionalizados na ilha de edição, né? Muito do meu cinema é feito dessa maneira, e pronto, depois tens aí ficções que eu trato como cinema de evidência técnica, né? Que é o cinema mais comercial e que se defende em todos os aspectos técnicos para que possa ser também mais vendável, se você quiser. Há filmes de ensaio também, há alguns experimentos um pouco mais arrojados, né? Como é o caso do filme Eu Não Sou Pilates, né? Um mobile film. E é mobile porquê? Porque é um filme que é feito com a interseção de dois vídeos viralizantes na internet. E pronto, algumas coisas são mais fáceis de perceber do que outras. O cinema também é uma coisa que exige, como é que eu vou dizer, uma interlocução, né? Este diálogo entre quem o faz e que tem a preocupação e o interesse em querer entendê-lo melhor. Desse trabalho todo que tu tens, há aqui uma série de temas que me parecem relativamente comuns, como seja o colonialismo, a imigração, por exemplo, e foi precisamente num filme desses que eu te descobri, que foi no Berlim Alexanderplatz, neste caso és o protagonista, e que descobri este filme em plena pandemia graças ao Kino, que é a mostra de cinema de expressão alemã, que esteve em exibição no Filmin, e as pessoas estavam todas enfiadas em casa e eu andava ali a ver o que é que eu tinha para ver, e resolvi dar uma oportunidade a este filme. Eu não te conhecia, e a tua personagem é incrível. É um filme longo, mas é um filme muito intenso, e tu carregas o filme às costas, fazes de um imigrante em Berlim, não é? Que se tenta virar sozinho no mundo do trabalho precário e da exploração. Continua a estar dentro do mesmo tema, mas foi este filme que te pôs no mapa, ou não? Mundialmente falando, sim. Que eu já tinha trabalhado em 2 filmes grandes brasileiros, né? Que inclusive foi com esses filmes que eu vim para o Festival de Berlim a primeira vez, que é Joaquim, do Marcelo Gomes. Eu participei do filme Cartas da Guerra, do Ivo Ferreira, que esteve aqui em 2016, né? Na Berlinale. E portanto eu venho à Berlinale em 2017 com esse filme brasileiro. E esse filme foi bastante importante, porque foi a primeira vez que pude ir a um festival de renome, como é o Festival de Berlim, e curiosamente 2 anos depois, ou 1 ano depois sensivelmente, eu venho a Berlim fazer um filme, porque a produção do Berlin Alexanderplatz, que andava à procura deste ator para interpretar o Francis, encontrou-me nesse festival, nessa vinda a Berlim em 2017, estás a ver? Mas em termos de repercussão mediática e de reconhecimento da minha tessitura enquanto ator, é o Berlin Alexanderplatz que pela primeira vez consegue mostrar, ou permitir mostrar, né, as minhas valências e qualidades como é uma ator. Carta de apresentação incrível, não é? Mas também como cidadão do mundo, né? Porque esse personagem, eu acredito que só consegui interpretar daquela maneira porque tenho viajado muito e tenho de alguma maneira acumulado essa experiência que é transversal ao Francis, né?
mas depois, como o script é muito exigente, o Burhan Kurbani, o realizador, é um cineasta cinéfilo mesmo, né? Formado, e os filmes dele são filmes de atores e atrizes. Portanto, este aqui, ele sabia que se não fosse um ator, haveria determinadas direções que ele teria que dar, e um leigo não conseguiria aguentar com isso. Já tinhas essa carga, não é? Já vinhas com essa carga em cima, e isso é segundo o olhar dele, sim. Segundo a perspectiva do diretor, eu já trazia essas coisas. Cat, Crimes of the Future, fala-me como é que este filme te apareceu pela frente. Olha, veio no encalço do Berlin Alexanderplatz. Eu já suspeitava isso, mas força aí, sim, explica. O Cronenberg, ele tem um amigo distribuidor francês, que, sabendo que o Cronenberg ainda não tinha definido um ator para o personagem Cope, né? Detetive, então mostra-lhe o Alexanderplatz e diz: acho que este aqui vai ser o teu ator. Ele viu e diz: este gajo. Este aqui. Depois temos aqui uma conversa. Isto aqui ainda foi antes do final de ano de 2020, vê lá. Depois ele dá-me um script. O que é que te pareceu logo? Porque é um filme Cronenberg, não é? Imagino que já tivesses visto outros filmes dele ou não sei, mas aquilo é logo Cronenberg. Sim. É assim, nós tivemos a reunião, eu não sabia que ia fazer personagem, né? Disseram: leia lá o texto e veja lá se gosta. Pronto, gostei e tal, e depois disseram: olha, o personagem Cope, o que é que achas? Acho interessante. Então pronto, isto seria um personagem para ti. O que é que achas? E eu: sim, olha, parece. Claro, não é? Uma pessoa não vai dizer que não é? Mas pensei que fosse o Tenser, para mim, por exemplo. Estás a ver? Esse aí é qual dos... protagonista? O do Viggo Mortensen, ok, sim. Sim, só que na verdade o Viggo era para fazer o Cope. Consegues imaginar isso? Era? Incrível. E eu soube disso agora numa entrevista. Soube disso numa entrevista que eu li. Mas pronto, se ele fizesse o Cope, teriam encontrado outra pessoa para fazer o Tenser. Mas eu acho que deram muito pouco que fazer ao teu personagem, porque eu entendo o Cope como sendo o público. Somos nós, o espectador, porque ele está ali confuso e baralhado em relação a tudo aquilo e está a tentar perceber o que é que se passa. O que eu tentei trabalhar foi um certo cinismo, né? Nesse tipo. E portanto, para mim foi muito claro que se tratava-se do Big Brother, né? Porque ele faz parte de um corpo omnipresente, né? Tanto que o filme depois vai revelando isto, né? Que há outras pessoas, né, parece que fazem parte desta conspiração e desta organização antimutacional, né? O meu trabalho de ator foi muito para trabalhar um indivíduo cínico, que tivesse um tipo de temperamento bastante imprevisível, quer dizer, deve ser das poucas personagens que se ri ali, né? Sim. E pronto, naturalmente o facto de não ser americano, ou seja, não ser americano nativo e não falar o inglês com o sotaque americano, até porque isso não foi pedido no casting, isso também determinou muito a minha prosódia, né? E portanto o personagem acabou por ser feito assim, um tanto jovial, aparentemente confiável, né? Quer dizer, se tinha que lidar de perto com o Tenser, não podia ser um tipo rude, e também não me queria sobrepor ao Viggo, e por outro lado ter um personagem aparentemente mais passivo, mas que no entanto é justamente o cabeça de uma organização que tem-no a ele como infiltrado e que estão dispostos a eliminar todos aqueles que tentem partir para esta lógica evolucionista. Portanto, isto é conceito. O filme, acho que o personagem poderia aparecer mais, não posso falar muito sobre isso. Já que falas nisso, fizeste cenas que não aparecem no filme? Não posso dizer. A sério? Não posso falar sobre isso. Ok. Talvez sim, talvez não, ok. Mas, aí está. Nunca comentei o filme publicamente. A sério? O que mais me impressionou foi a cápsula de filosofia existencialista que o filme carrega, né? Percebes? E depois distribui muito bem esse discurso por todos os personagens. Até os mais inesperados conseguem ter essa capacidade de nos questionar, né? Pois a síntese do corpo como esse material, como esse adobe, né? Essa coisa maleável,
Acho incrível porque, quer dizer, o corpo é o que nós temos, né? Mesmo o nosso planeta é um corpo, um organismo, né? Hipercomplexo, né? E se calhar nós conseguimos apenas criar uma empatia verdadeira, ou pelo menos em primeira instância, se nós entendemos que este corpo, ele evolui, e dependendo da forma que nós vemos essa evolução pode ser obtrusiva ou mesmo pode ser cancerígena, se assim quisermos. Né? Ok, sim. Sim, o cancro é uma manifestação do corpo. Nós normalmente associamos o cancro a uma doença e na verdade é apenas uma transformação corporal, não é um monstro. E o filme coloca essas questões e muito bem. Tens uma cena com a Kristen Stewart e com outro senhor que eu agora não me recordo o nome, mas essencialmente as tuas cenas são com o Viggo Mortensen e eu quero que me fales, como é que é o Viggo? Tornou-se uma estrela enorme depois do Senhor dos Anéis, mas é engraçado porque ele tornou-se um ator fetiche do Cronenberg porque continuou a entrar em pequenos filmes do Cronenberg nos anos seguintes. Fala-me nele e na experiência que tiveste com ele on set. Foi a pessoa com quem mais falei, naturalmente, né? Não só em cena, mas porque há um sentido de empatia natural entre os atores, a meu ver, que sejam multiculturalizados. Percebes? O Viggo fala 5 ou 6 línguas, para começar, diferentes, né? E é viajado, né? Tem uma relação com a Europa, no geral, mas com a América Latina também. E com os países nórdicos da Europa, por exemplo. Isso molda também a sua personalidade e a sua maneira de entender quando está, por exemplo, a atuar com um ator que não é falante de inglês americano, né? Porque ele também passou por isso, né? Ele quando começou a fazer os filmes hollywoodianos, né? Ele às vezes, a atuação dele ficava um pouco constrangida, um pouco enfraquecida por causa da questão da língua. Não é que isso tenha acontecido comigo, mas algumas repetições que tivemos que fazer lá foram por uma ou outra palavra que não era pronunciada, com o americanismo. Pronto. Mas independentemente disso, houve sempre uma grande parceria na atuação, percebes? Ao atuar com ele, sentimos que estava a atuar com o Pipo, com o Filipe Duarte. Nada menos do que isso. Entendes? Com o nosso Filipe Duarte. Como é um homem inteligente também, ele percebe que nós estamos aqui a contar uma história que não é tanto uma questão de personagens, né? É uma questão de nós, enquanto seres humanos, né, estarmos a contar uma história em que a metáfora por trás dela é sobretudo a ideia de que nós, enquanto seres humanos, temos que nos libertar de todas as amarras políticas, sociais e mecânicas que possam existir. E isso significa deixarmos que o nosso corpo evolua da maneira que tenha que evoluir, mas também, ao mesmo tempo, aceitarmos tal como nós somos, né? E, portanto, eu acho que quando se tem essa noção, as cenas são feitas com uma franqueza que não visa hierarquismos. Portanto, nesse sentido, foi bastante rico e válido trabalhar com ele. Isso fez também com que o Cronenberg tivesse que intervir poucas vezes, porque ele é um diretor que dirige muitos atores, né? Há um setting da cena, os atores sabem as suas falas, e ele diz, proponham. Nós começamos a fazer a cena e depois vamos nos movendo e tudo mais. Se ele tiver que fazer alguma correção, eu pergunto, então, mas porquê que vai para ali? E tu, quando dizes, ele entende e tudo bem, mas tu dás uma razão explicativa do porquê que moves para ali, ele diz, então, nesse sentido seria mais para ali, não é? Ou seria mais estar agachado, pé, pronto, essas coisas. E, portanto, muito isso foi colaborativo, estou a ver, sim. É um mestre, quer dizer, ele é muito silencioso e escuta bastante. Eu tive a oportunidade de o ouvir numa palestra aqui em Lisboa, ele veio cá há uns anos. E parece-me um tipo super calmo, parece uma pessoa cala-se para o ouvir. É uma pessoa que se vulnerabiliza, expondo-se, ou seja, investindo-se a retratar estas temáticas tal como ele faz, né? Tu visitaste o set na rodagem de alguma daquelas cenas mais elaboradas, como por exemplo nas autópsias? Por acaso não, e tu não acreditas, eu filmei no início, tipo 3 dias, no início da rodagem, e depois nos 2 últimos dias da rodagem. Loucura. Pá, que pena. Tive que me aguentar durante 1 mês e meio. Sim. Mas estiveste lá, aquilo foi na Grécia, não é? O Ligo foi filmado na Grécia. Sim. Eu viajei para a Grécia durante 5 dias, no início,
e filmei 3, né? Ok. Depois fui-me embora. Pá, e também estávamos ainda em tempos de Covid. Os Pois, atores tinham que estar todos isolados, né? ainda mais essa. Nos Claro. green rooms, né? Éramos testados dia sim, dia não, se não me engano, com PCR. Pronto, não nos podíamos misturar com ninguém fora dali. E nos tais primeiros 3 dias filmei num, pá, imagina, um grande galpão, né? Que era, se não me engano, um edifício comunista dos anos 50, ali em Atenas, com várias salas, e foi aí que eles montaram. Atenção, a maior parte do equipamento é desenhado à mão, gente. Não é CGI, atenção. Ok. A grande parte das coisas, eu quando cheguei lá, nós chamamos isto livecast, né? Este caroço que eu tinha aqui, né? Sim. Na barriga, as pinturas, as orelhas, né? Sim, Eles sim. produziram Havia tudo um isso tipo no com orelhas Canadá no corpo e trouxeram- todo, por exemplo. Exatamente, eles produzem tudo isso no Canadá e trouxeram para a Grécia. Algumas coisas são CGI, com certeza, mas se vocês observarem bem, a maior parte das coisas são mesmo props, né? Sim, São são mesmo reais, manipuláveis, são reais. E pronto, e grande parte das cenas, pelo menos essas salas, talvez a sala do câncer, né? Onde tem o tal cadeirão, era nesse mesmo edifício, porque eu lembro de ter entrado nessa sala, né? E lembro de ter passado na sala das operações também, sim, porque nós depois, antes de sairmos de rodagem, tivemos que dar as entrevistas logo todas, que é para aquilo ser gravado pela produção, e depois irem lançando as coisas quando o filme tivesse que estrear mundialmente. Lá está, eles tinham a intenção de criar um cenário visual que fosse retrofuturista, né? Para tu não perceberes, né? Em que período é que estamos. Sim, sim, é completamente é distópico. Pode ser em qualquer sítio, em qualquer altura, né? E mesmo aquele catálogo onde nós vemos os órgãos removidos, aquilo é uma obra de arte, né? Sim, não ficaste com nada para ti de recordação? Epá, só o filme. Só o filme, ok. Só a participação no filme. Mas foi uma ótima experiência. Well, Cat, antes de terminarmos, eu queria te pedir que tu me falasses aqui nesta curta que escreveste e realizaste, o Mudança, que tem aqui uma curiosidade, não é? Que tem a Joacine Catar Moreira como atriz. Isto é o primeiro trabalho dela como atriz, não é? Acho que é sim. É o primeiro quer dizer, até agora é o único. Ela, para esse trabalho, não é convidada como atriz, né? É convidada como uma mulher que, indo ao encontro do convite do teatro do Bairro Alto, que era trazer os trabalhadores essenciais. Estás a ver? Achei que ela fizesse um trabalho essencial. E é nesse sentido que eu a convidei para fazer o filme, sabendo que o skill que ela tem como oradora nata, né, muito, muito talentosa, seria uma grande mais-valia para o filme e também por tudo que ela representa. Okay. É ficcionado, é o quê exatamente? Que eu não conheço, este filme. É um filme de dança. Né? Que basicamente é dizer que se trata de uma performance ou de uma encenação que tem um movimento como partitura principal e como parte de 2 textos poéticos escritos pelo meu pai, temos então a componente de interpretação desse texto também. Né? Quando eu escrevo o roteiro, há 2 perguntas que eu dirijo à Joacine. E ela, quando está em cena, ela sabe que há um momento em que ela tem que ativar a resposta a essas perguntas. Né? Portanto, nós temos um momento, ou 2 muito belos, né? Em que ouvimos lá dizer um monólogo e que aquilo é tão bem dito que nós pensamos que está decorado. Mas é ela falar pela primeira vez, naquele momento, quando na verdade nós sabemos que ela gagueja. Né? Sim. E não é uma coisa que nós tínhamos tentado esconder no filme. Mas foi bonito ver, né, que ela estava num espaço confortável, né, porque muitas vezes a gaguez surge por uma questão de nervosismo também. E ela não só conseguiu interpretar, como cenicamente evidenciar uma qualidade, quer dizer, é uma pessoa que está habituada às câmaras também, né, e a situações de grande tensão, ela fez-lo muito bem. É. Tu podes ver esse filme, quer dizer, que estiver a ouvir. Vocês podem ver os meus filmes e saber mais a respeito daquilo que eu ando a fazer no meu website. Que é o www.elcatbunguê.com. Exatamente, é isso mesmo. E
Inclusive tem uma mudança lá. Tenho que ver isso, agora estou curioso, tenho que ir lá ver. E quem quiser saber mais sobre o Hellcat, pode ainda procurar o teu recém-lançado livro, O Corpo Periférico, correto? Que está disponível na Amazon e em digital. É um complemento, não é um complemento essencial para entender os meus filmes, mas é um complemento de grande relevância, porque, claro, aborda em detalhe alguns filmes, não só porque escrevo sobre eles, mas porque também o filme faz valer de algumas críticas que foram publicadas ao longo destes anos relativamente àqueles filmes, né? Aí, por outro lado, lembra-se no início da nossa conversa em que falávamos sobre o tipo de cinema que eu faço, que é na verdade um cinema que eu chamo de cinema de autorrepresentação. Portanto, isso está explicado, né? Eu debruço sobre o que é esse cinema de autorrepresentação no livro. É isso mesmo, e é só o primeiro de vários livros, porque eu estou convencido que tu tens uma promissora carreira pela frente. Pá, tens estes dois filmes, o Crimes of the Future e o Berlin Alexanderplatz, foram os únicos que eu vi, pá, e gostei muito de ver e vou acompanhar o teu percurso de certeza. O Hellcat, muito obrigado por teres juntado aqui ao nosso podcast para conversar connosco. Pá, e muito boa sorte. Estamos juntos. Um grande abraço. O primeiro filme do Cronenberg que eu rapidamente desliguei foi o Spider, e já não me lembro qual a razão. É um filme muito lento, eu lembro-me disso. Se calhar foi por isso. Se calhar esse foi o primeiro desvio do Cronenberg. Eu não vi, ainda não vi o M. Butterfly. Quando era teen e andava a percorrer a filmografia do Cronenberg, a alugar os filmes dele, e quando cheguei ao M. Butterfly, tive uma surpresa negativa, no sentido em que, o twist é este. Fiquei desiludido no sentido em que estava à espera de sangue e tripas, não é? Que houvesse assim Então, mas o problema era a tua expectativa. Sim, ele estava a levar. Olha, eu estou aqui a ver o trailer e esperava tudo menos isso, Paulo. Portanto, acho que foste ao engano. Até o póster, tem um pôr do sol e um casal a beijar-se. Daniel, mas vens de uma corrente de filmes dele em que iam numa determinada onda e ele mudou, não radicalmente de onda, mas sim, tentou uma coisa diferente. E então? Tentou uma coisa diferente. E que eu depois, mais tarde, revisitei e, eu percebi por onde é que ele estava a ir e o que é que ele estava a tentar fazer para não ficar colado também a um estilo, ou para não ficar rotulado. O Dead Ringers e o M. Butterfly já são uma ramificação daquilo que era aquela gênese do Cronenberg. Isso, para mim, fez com que eu tivesse um olhar como um realizador mais versátil do que aquilo que eu tinha inicialmente. Eu achava um realizador de género e passei a olhar para ele como um realizador versátil. Muito bem. Olhem, pessoal, top 3 do Cronenberg. Eu fico de fora, aviso já, porque eu fui ver o Letterboxd e tinha tipo 20% dos filmes dele vistos. Começa o convidado, não é? Por ser o convidado. Fala-me lá. Começa então pelo teu número 3. Por acaso pensava que era um top 5 e ia fazer um top 5 assim meio aldrabado. Tira, porque depois vão-se repetir, de certeza. O Paulo vai dizer... Tá bem, então vou só dizer 3 e acabou. Os dois são coisas que são... Todos os filmes já falámos aqui, não é nada de... Não vou tirar aqui naves da Púcara, não é assim? Mas é o Rabbit e o Shivers que meto num bom pacote. Espera lá, o Rabbit e o Shivers. Mas quem é execo em terceiro lugar? Sim. Conseguiste meter 4 assim discretamente no top 3, ok. Em segundo, pela audácia, o Crash em segundo. Acho que deixou algumas mazelas em mim quando vi quando era. Deixa-me acrescentar aqui que foi um filme que eu vi ainda demasiado novo para ver um filme Crash, e aquele filme ficou comigo na altura. Eu acho que começaste a espatifar a tua bicicleta contra carros estacionados. Não, porque aquela ideia da curiosidade mórbida que toda a gente tem de quando há um acidente na estrada, toda a gente quer olhar. E sabe que existe o forte potencial de se incomodar, mas queremos olhar à mesma. É uma ideia que me perseguia na altura quando eu era miúdo, e este filme de alguma forma explora essa ideia. O filme explora isso e vai muito mais além do que isso, não é? Mas e em primeiro, claro, o da Fly. O da Fly. Lá terá de ser. Acho que é um grande filme. É um grande filme, é uma obra. Sim, senhor. E lá está, é daqueles filmes que tu, em miúdo, tu vais ver, a mosca, não sei o que, isto está cheio de violência e tripas e não sei o quê, e depois tu, anos mais tarde, vês o filme e percebes que, conscientemente ou não, há ali mais qualquer coisa. E eu adoro ver um filme
outra vez e, sim, e é a revelação, e é mais do que o Jurassic Park, é a revelação do Jeff Goldblum, pá. Sim. Mas quem conhece Michael Winner já tinha, não é? Já tinha era o violador número 17 de serviço. E nunca é demais lembrar que o Paulo tem um soft spot pelo Mosca 2 que não é do Cronenberg. Que não é do Cronenberg. Eu também. Mas eu gosto muito do Mosca 2. Sim. Muito mesmo. Bom, Paulo, agora é a tua vez. Vá o teu top 3 de Cronenberg. O meu top 3. Então eu se calhar tenho uma apetência um bocadinho mais comercial do que o Tiago, pela carreira do Cronenberg. E para o meu terceiro lugar, para o meu terceiro lugar é o Scanners, que foi um filme que me marcou na altura. Lembro-me precisamente da primeira vez que o vi e da capa da cassete VHS e que é um gajo assim a ser chupado. Sim, é o... Espera aí, Daniel. Não, mas todo ele literalmente, é o corpo todo. Exatamente. O Michael Ironside que está na capa. Por acaso, a única coisa que eu achei que não estava ao mesmo nível no filme era o ator principal. Eu achei que houve ali um erro de casting no ator principal do Scanners, mas mesmo assim beliscou um bocadinho ali o filme, mas contudo foi uma experiência incrível. Depois, o meu segundo filme favorito é O Festim que na altura eu quando vi esse filme, eu vi pouco depois dele ter saído, foi quando ele saiu no videoclube ou algo assim do género. O filme era hipnótico. Aquelas realidades alternativas do escritor a falar com a máquina de escrever, todas aquelas visões eram hipnóticas e eu ficava agarrado àquele filme. E adoro sempre o Roy Scheider no que quer que seja. Sim, e ele há lá uma cena que é aquela gaja vestida de centopeia, que depois tu não sabes se é a gaja, se é o Roy Scheider, porque ela tira o fato e depois ou é ela ou é o Roy Scheider. Olha, pela vossa descrição e pelas imagens, se eu comparar isto àquele do Kafka, isto tem alguma coisa parecido? Ok, bem parecia. Tem a ver, sim. Estava a achar tudo muito semelhante. Este filme podia se chamar Metamorfose. Ok, é isso, Metamorfose. Pronto, falta o primeiro lugar. Tudo para culminar no meu top 1 do Cronenberg. Crimes of the Future. Não, é mesmo a Mosca. Era uma surpresa. É a Mosca. Estava a mentir. E então, sim, tudo foi para este momento o top 3. Tudo que eu disse era treta. Uma rasteira. Exatamente. O filme durante 20 anos estive nesta cadeira de rodas a fingir-me de catatónico só para este momento. Então agora estamos a falar do segundo Dumb and Dumber, é isso? It was all for a gag. Yep. Então vá. Pronto. Qual é que é, Paulo? Afinal, é esse? É a Mosca. É a Mosca. É a Mosca. Não tinha ouvido. Já tinha dito. Sim, a Mosca é pequenina, não tinha percebido. Não, a Mosca foi um marco no cinema de horror. A Mosca foi um 86. filme que num certo dia passava na RTP2. Eu não conhecia o filme, parte alguma, nem estava no meu radar, também era um garoto. Mas o meu pai disse, temos que ver este filme, tu vais gostar deste filme. E o Cota tinha razão. O teu pai sabia. O pai sabia e tinha razão, acertou na mousse. Pronto, e acertou na mosca. Pronto, Paulo, é a tua deixa, é para fechar isto. É a minha deixa, pronto. Eu não sei que crimes futuristas vocês praticam, mas espero que sejam um pouco mais graves que o Verbal Morality Statue, ok? Homem demolidor, não é? Exatamente. E não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e nos principais agregadores de podcasts. Lavem bem as vossas nalgas do mandarim ou não, com as 3 conchinhas, and be well.